Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, depois de todos os recados, quero trazer para vocês o seguinte. O desafio de Flávio para se descolar do tarifaço, tá? Aqui, pesquisa Quest. Tarifaço pesa mais contra Flávio do que contra Lula. 51% das pessoas acreditam que Flávio Bolsonaro é responsável pelo tarifaço, ao pedir a Trump sanção contra o Brasil. 30% creem que a culpa é de Lula ao provocar os Estados Unidos. Vamos lá. A culpa é do Lula. Flávio Bolsonaro, aliados e o PL publicaram posts acusando o governo de provocar Trump e não negociar com os Estados Unidos. Chamam o PT de o partido do tarifaço. Nicolas Ferreira ironiza o governo Lula após a tarifa de 25%. Make deal. O deputado federal usou a publicação em que Marco Rubio ataca Lula para debochar do governo. A culpa é do Lula 2, slogan replicado por Fábio PL parlamentares após o post do Rubio não emplacou entre os mais comentados do X, dominados por contra-slogans petistas, segundo o Globo. E aí, a gente tem aqui Polaroid perigosa. Flávio Bolsonaro dá explicações diferentes para a foto ao lado do capanga de Vorcaro. Primeiro, ele enviou nota dizendo que, como figura pública e extremamente popular, recebe pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para tirar fotos e que nunca viu a pessoa da foto. Pouco depois, a assessoria de Flávio distribuiu uma segunda nota e alterou a versão dada inicialmente. Foi retirado o trecho que dizia que não conhece, nunca viu o homem que aparece ao lado, tá? Bom, temos essas duas questões aí envolvendo o tarifaço. Né? Afinal de contas, a gente percebe que a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ela foi para colocar os Estados Unidos em uma situação de uma situação comercial complicada com o Brasil, colocando os Estados Unidos aí como um salvador pela questão do Comando Vermelho e do PCC, enquanto organizações terroristas, mas é importante dizer que esse processo do tarifaço já tem 1 ano e que esse relatório estava para sair, já estava marcado para o dia 15 de julho, já fazia algum tempo. Houve mais de 10 reuniões com as equipes brasileiras, com a equipe brasileira junto ao secretariado dos Estados Unidos, para tentar revogar, reduzir e negociar as tarifas, tá? Eu vou colocar aqui as falas sobre as tarifas, inclusive foram as falas que apareceram no Globo News, em que os Estados Unidos, eles realmente estavam pegando pesado com relação à tarifação de etanol e tudo mais, e que isso estava sendo um problema para a nossa Câmara do Comércio, tá? Isso foi realmente contabilizado. Então, aqueles que dizem que foi só ali uma questão de que o Brasil estava batendo o pé sem nenhuma motivação com os Estados Unidos para a não aplicação do tarifaço, isso é mentira. A gente vai mostrar aqui. Houve, assim, diversas reuniões. Eu até quero pegar aqui o Ministério do Comércio falando do tarifaço, para a gente entender, e que ele foi um dos que teve a fala mais incisiva, agora há pouco, sobre esse assunto, mas aqui eu vou colocar, peraí, deixa só eu pegar direitinho, eu não quero pegar vídeo agora para a gente falar. Ó. Ministro diz que 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, que correspondem a 7,4 bilhões de dólares, serão afetadas, tá? O ministro Márcio Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele falou sobre isso agora há pouco, tá?
na coletiva, e ele disse o seguinte: queria destacar que nós vamos ter cerca de 18% das exportações com os Estados Unidos atingida, o que corresponde a 7,4 bilhões, isso levando em conta o ano de 2024, portanto, do início do tarifaço, tá? Então, voltando aqui a questão do Flávio, eu acho que agora, principalmente que nós temos que colocar em discussão de como reduzir essas tarifas por uma questão comercial. E, claro, a tarifa está diretamente ligada ao Flávio. Como eu falo para vocês, no ano passado, o Eduardo comemorou a tarifação. E, neste ano, após a divulgação do áudio com o Vorcaro, o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos conversar com o Marco Rubio e falar sobre o Comando Vermelho e o PCC. Após uma semana, ele fez a classificação na quinta-feira, o governo americano, e aí, na terça-feira da outra semana, o Donald Trump divulgou o tarifaço e divulgou uma foto com o Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Então, coincidentemente, olha só que loucura, logo após a visita do Flávio, o tarifaço entrou novamente em questão com o Brasil. Deste modo, a forma com que o Flávio Bolsonaro não negociou o tarifaço. Por que eu estou falando isso? Porque depois tiveram as audiências públicas na Casa Branca, que eram abertas para a sociedade, que foram abertas para a sociedade civil, então que os empresários e aqueles que tinham interesse em discutir as tarifas poderiam participar. O Flávio apresentou motivações políticas e não motivações comerciais para que o tarifaço não fosse aplicado. O que Flávio Bolsonaro deixou claro aos Estados Unidos é de que a imposição do tarifaço estaria elegendo o presidente Lula em outubro. Olha só, mas o tarifaço não é do PT? Pois é, porque ele ficou com essa pecha diante da visita aos Estados Unidos, em que sim, fica claro que ele e sua família, por terem comemorado o tarifaço em 2025, também gostariam que esse tarifaço fosse colocado em 2026 aqui nessa segunda vez. E por que estamos falando exatamente dessa maneira? Porque foi o que Donald Trump deu a entender em sua postagem. Então, que a presença do Flávio estaria ligada ao tarifaço por uma questão cronológica ali de uma coisa e da outra, tá? Então, o Flávio tentou aí nessa audiência pública não politizar o tarifaço, porque sim, o tarifaço está politizado e justamente contra ele. Afinal de contas, isso acaba atingindo setores que são importantes nesse momento eleitoral, não só por muitas vezes financiarem campanhas ligadas à direita e ligadas ao setor, à bancada do agro, mas muitas vezes esses empresários, eles são eleitores da família Bolsonaro. Então, por isso que este tarifaço, sim, ele vai ficar carimbado no Flávio Bolsonaro, e é por isso que a gente tem que colocar de uma forma extremamente latente, expor e falar o tempo todo da participação da família Bolsonaro e do lobby aos Estados Unidos para influir nas nossas questões nacionais. Aqui o Luan falando, a Lindy falando uma coisa importante, eu com notícia local. Pois é, não é normal, que essa roupa tá muito florida, né? Realmente, assim, eu quis fazer uma coisa séria na maquiagem e depois eu fui lá e roubei a blusa do Falcão. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a dissecar isso aqui? Vamos começar a dissecar essa parada? Vamos tentar entender o que é que está acontecendo nesse momento? Afinal de contas, toda essa história do Flávio, a gente já sabe. Agora a gente precisa falar de coisa séria, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, o que dá para reverter. Vamos lá, porque o negócio é bastante sério aqui e a gente tem que falar sério, tá? Eu vou colocar aqui já de antemão, eu achei a manifestação do ministro do Comércio, então eu vou colocar para... o Márcio Elias, eu tenho o depoimento inteiro aqui, eu coloquei o ministro Márcio Elias Rosa. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha colocado ele com uma outra classificação aqui nos meus vídeos. Então, a gente vai ouvir que é o ministro do Comércio
bastante importante a fala dele, vocês vão entender o porquê. Ele vai colocar os detalhes dessa negociação, tá? Vamos lá. Bora lá, gente, vamos curtir a live, hein? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem toda a comunicação do nosso canal, hein? Rubio diz que Lula, vou colocar aqui, não negociou de boa fé sobre as tarifas. Então, o Marco Rubio fez um pronunciamento e disse o seguinte... Tá, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou no início da madrugada dessa quinta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa fé com os norte-americanos as tarifas dos produtos brasileiros. Hoje, o presidente Trump determinou que o STR impõe uma tarifa de 25% na maioria das importações brasileiras. Não há confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Rubio afirmou que as políticas econômicas de Lula são ruins para os norte-americanos e para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. Essas tarifas são o preço disso. Absurdo, né, cara? O cara falar literalmente isso. Bom, então tá aqui o pronunciamento do Marco Rubio. Ele fez um pronunciamento, uma coletiva, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Mas primeiro vamos ver a postagem dele diretamente no X, tá? Então ele falou assim, né? Isso tudo que eu comentei com vocês. Ele não teria negociado em boa fé. As políticas econômicas são ruins tanto para os americanos como os brasileiros. No ano passado, ele colocou o ego dele, então, à frente do povo brasileiro, e as tarifas estão... Agora ele vai pagar o preço com a tarifação, tá? Então, é o que diz aqui, literalmente, o post do Marco Rubio, que eu estou colocando na tela para vocês, tá? Que o jornal aí acabou traduzindo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!